pessoal. Bem-vindos ao canal Finanças em Foco. Hoje vamos explorar 4 fundos imobiliários que têm se destacado no mercado. Neste vídeo, vamos abordar pontos essenciais sobre cada um deles, como vacância, portfólio, taxa de administração e, claro, o PVP. Lembrando que este conteúdo é puramente informativo e não se trata de uma recomendação de compra. Prepare-se para uma análise detalhada que pode te ajudar a tomar decisões mais embasadas. Vamos começar. O primeiro fundo que vamos abordar é o KNI-P11, um dos fundos imobiliários mais sólidos e que muitos investidores consideram essencial para a aposentadoria. Ele tem um histórico de rentabilidade consistente, e para quem está planejando a aposentadoria, a previsibilidade do rendimento é um grande diferencial. O dividend yield do KNI-P11 nos últimos 12 meses tem se mantido atrativo. Hoje está a 11,05%, girando em torno de uma taxa sólida, o que reforça a consistência do fundo na distribuição de proventos aos cotistas. Um dividendo interessante, especialmente para quem busca uma renda passiva, é um bom sinal de que o fundo está gerando receita estável a partir de seus imóveis. Isso faz do KNI-P11 uma opção adequada para quem busca aposentadoria com foco em rendimentos contínuos e previsíveis. Atualmente, a cotação do KNI-P11 tem flutuado em torno de um valor de R$ 91,31, que reflete seu desempenho no mercado e a confiança dos investidores. Geralmente, a cotação é influenciada por fatores como a vacância dos imóveis, a gestão do fundo e as condições econômicas gerais. Um dos principais indicadores que atraem os investidores para o KNI-P11 é seu PVP, preço sobre valor patrimonial, que indica se o fundo está com preço atrativo para compra ou não. No momento, podemos ver que ele está sendo negociado próximo ao seu valor patrimonial, o que pode ser uma boa oportunidade para quem quer começar. A liquidez do KNI-P11 é um ponto positivo para investidores, pois se refere à facilidade com que as cotas do fundo podem ser compradas e vendidas no mercado. Geralmente, o KNI-P11 apresenta um volume de negociação considerável, o que indica que há um bom número de investidores ativos, tornando mais fácil entrar ou sair da posição sem grandes variações no preço. O KNI-P11 tem uma taxa de administração competitiva, geralmente em linha com outros fundos imobiliários do mesmo porte e categoria. A taxa de administração cobre os custos de gestão do fundo, como a seleção e administração dos ativos, além da gestão financeira e operacional. Embora essas taxas possam impactar o rendimento, no caso do KNI-P11, o retorno consistente ao longo do tempo justifica o valor que é de 1%. O KNI-P11 é um fundo com gestão ativa, o que significa que os gestores tomam decisões constantes para otimizar o portfólio e maximizar os retornos para os cotistas. Eles estão sempre analisando o mercado imobiliário, buscando oportunidades de compra e venda de ativos, renegociando contratos de locação e adotando estratégias que possam melhorar a performance do fundo. O KNI-P11 é conhecido por pagar dividendos de forma regular, o que é ótimo para quem quer ter uma renda extra todos os meses. O KNI-P11 atualmente paga 75 centavos por cota em dividendos todos os meses, o que é uma boa notícia para quem busca uma renda extra de forma estável. Isso significa que se você tiver 100 cotas, por exemplo, receberá R$ 75 todo mês. Esses dividendos vêm dos aluguéis dos imóveis que o fundo possui, e a ideia é que, com o tempo, essa renda possa complementar sua aposentadoria sem que você precise vender suas cotas. É um jeito simples de ter uma renda passiva constante com fundos imobiliários. Descendo mais um pouco, podemos ver no gráfico do site Investidor 10 que os pagamentos de dividendos do KNI-P11 oscilam conforme as condições do mercado. Apesar dessas variações, o fundo tem mantido uma média de 0,75 centavos por cota nos últimos meses. O KNI-P11 conta atualmente com 78.178 cotistas,
o que mostra que é um fundo bastante popular entre os investidores. Esse número elevado indica que há uma grande confiança no fundo, já que muitas pessoas decidiram investir nele para garantir uma renda passiva com segurança. Para quem está pensando em aposentadoria, essa base ampla de cotistas também traz mais liquidez, facilitando a compra e venda de cotas quando necessário, além de refletir a solidez e estabilidade do fundo no mercado. Agora vamos falar do segundo fundo da nossa lista, o GGRC11. Esse fundo é um dos queridinhos dos investidores que buscam uma boa diversificação em imóveis logísticos e industriais. Atualmente, a cotação está em R$ 10,08, o que pode chamar a atenção para quem busca ativos mais acessíveis no mercado. Quando falamos dos dividendos do GGRC11, o desempenho nos últimos 12 meses é um ponto de destaque para muitos investidores. O fundo tem entregado uma média de dividendos de aproximadamente 10,91% ao ano, considerando o valor atual da cota de R$ 10,08. Isso significa que ele tem sido uma boa fonte de renda passiva, especialmente para aqueles que buscam retornos consistentes no médio e longo prazo. Outro aspecto importante a ser mencionado sobre o GGRC11 é o seu atual preço sobre valor patrimonial, PVP, que está em 0,89. Isso significa que o fundo está sendo negociado abaixo do valor dos seus ativos, ou seja, por cada real em patrimônio. Para muitos, essa pode ser uma oportunidade de adquirir cotas com um desconto em relação ao valor patrimonial dos imóveis do fundo, o que pode gerar ganhos no longo prazo, caso o preço da cota volte a se valorizar. Essa relação entre o preço e o valor patrimonial costuma ser analisada com cuidado pelos investidores que buscam oportunidades de entrada no mercado. Quando analisamos a variação do GGRC11, notamos que ele apresenta uma queda de 0,69% em seu valor recente. Embora essa variação negativa possa parecer um sinal de alerta, é importante considerar o contexto de mercado e os fatores externos que podem ter influenciado essa desvalorização, como a volatilidade econômica e os movimentos no setor de logística e industrial. Nos últimos 5 anos, o GGRC11 tem mostrado um desempenho sólido, consolidando-se como um dos fundos imobiliários preferidos no segmento de galpões logísticos e industriais. Durante esse período, o fundo passou por momentos de alta e baixa, refletindo o cenário econômico e as mudanças no mercado imobiliário. No entanto, ele tem se destacado por sua capacidade de manter contratos de longo prazo com grandes empresas, o que proporcionou uma estabilidade nos rendimentos distribuídos aos cotistas. Mesmo em momentos de volatilidade, o fundo conseguiu manter uma política de distribuição consistente de dividendos, o que o torna atraente para investidores focados em renda passiva a longo prazo. O GGRC11 é conhecido por realizar distribuições mensais de dividendos, o que o torna uma opção atraente para investidores que buscam renda passiva. O valor dos proventos pode variar, mas geralmente gira em torno de 90 centavos, 10 centavos por cota, o que é bastante competitivo dentro do mercado de fundos imobiliários. Esse percentual, somado ao histórico estável de pagamentos, o coloca em uma posição interessante para quem busca uma renda passiva consistente. Rolando para baixo, temos o gráfico de distribuição de dividendos ao longo do tempo, que mostra essa estabilidade, mesmo com as oscilações do mercado. O gráfico evidencia que, apesar de algumas flutuações naturais, o fundo conseguiu manter uma boa regularidade nos pagamentos, o que é um dos pontos que atrai tantos investidores para o GGRC11. O portfólio do GGRC11 é diversificado, composto por imóveis logísticos e industriais, estrategicamente localizados em várias regiões do Brasil. Os 2 principais estados em que o fundo concentra seus ativos são São Paulo e Paraná. São Paulo, sendo o maior centro econômico do país, abriga boa parte dos imóveis do fundo, com galpões de alto padrão que atendem grandes empresas. Paraná também desempenha um papel crucial no portfólio, especialmente devido à sua posição geográfica estratégica
e ao crescimento do setor logístico na região. Essa diversificação geográfica ajuda a reduzir o risco e proporciona uma maior estabilidade nos contratos de locação. Agora vamos falar sobre o VISC11, um fundo imobiliário que tem se destacado no mercado por seu foco em imóveis comerciais, especialmente em shopping centers e lajes corporativas. O VISC11 busca oferecer aos investidores não apenas uma boa rentabilidade, mas também uma estratégia de diversificação, investindo em ativos com potencial de valorização e geração de renda. Atualmente, a cotação do VISC11 está em R$ 100,84, refletindo o interesse dos investidores no segmento de varejo, que tem mostrado sinais de recuperação após o impacto da pandemia. Quando olhamos para o dividend yield dos últimos 12 meses, o VISC11 entrega um retorno de aproximadamente 11,31% ao ano, distribuído de forma mensal. Esse rendimento tem sido um atrativo para investidores que buscam uma exposição ao setor de consumo por meio de imóveis de alto padrão, localizados em grandes centros urbanos. Nos últimos tempos, o VISC11 passou por uma variação negativa de menos 4,57%, o que pode preocupar alguns investidores de curto prazo. No entanto, é importante colocar essa queda em perspectiva. Se olharmos para 5 anos atrás, o fundo passou por diversas oscilações, especialmente durante o período da pandemia, quando o setor de shoppings foi fortemente impactado pelas restrições. Desde então, o fundo tem mostrado sinais de recuperação, refletindo a volta do consumo e o aumento do fluxo de pessoas nesses estabelecimentos. Agora, se você está buscando oportunidades em fundos imobiliários que têm potencial de recuperação e que oferecem rendimentos atrativos, o VISC11 pode ser um ativo para ficar no radar. Esse tipo de análise mais profunda pode ser o diferencial na sua carteira de investimentos. O VISC11 tem uma taxa de administração em torno de 1,35% ao ano sobre o seu patrimônio líquido, o que é considerado razoável para fundos do setor de shoppings. Ele é um fundo de gestão ativa, o que significa que os gestores estão constantemente buscando oportunidades para melhorar o portfólio, seja comprando ou vendendo ativos de acordo com a estratégia do fundo. Sobre a vacância, atualmente o VISC11 apresenta uma taxa baixa, o que é um bom sinal, indicando que a maioria dos seus imóveis está ocupada e gerando receita de aluguel. Isso é especialmente importante em shoppings, já que a ocupação está diretamente ligada ao faturamento do fundo. Atualmente, o fundo conta com mais de 354 mil cotistas, o que demonstra sua popularidade entre os investidores, principalmente aqueles que buscam uma exposição ao setor de varejo através de imóveis. Se você está curtindo essas informações e quer ficar por dentro das melhores análises de fundos imobiliários, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda o YouTube a recomendar mais vídeos como esse para você. Rolando para baixo, podemos ver o gráfico de rendimentos pagos pelo VISC11. E é possível observar que o fundo vem distribuindo um rendimento mensal consistente. Atualmente, o VISC11 paga cerca de 80 centavos por cota, o que é um atrativo para investidores que buscam uma renda passiva regular. Esse valor, somado ao dividend yield anual de 11,31%, mantém o fundo como uma opção interessante no setor de shoppings, especialmente para quem está interessado em capturar o potencial de recuperação desse segmento do mercado. O portfólio do VISC11 é composto por uma variedade de shopping centers distribuídos em diferentes regiões do Brasil, com imóveis localizados em grandes centros urbanos, o que garante uma boa diversificação geográfica. Entre os principais clientes do fundo estão grandes redes varejistas e marcas consolidadas que ocupam espaços importantes dentro desses shoppings. Isso proporciona ao fundo uma estabilidade nos aluguéis e uma maior previsibilidade na geração de receita. Agora que já exploramos o setor de shoppings com o VISC11, vamos falar do último fundo da nossa lista, o MXRF11, que é um dos mais populares entre os investidores de FIIs no Brasil. Não perca os detalhes no próximo bloco.
Agora vamos falar sobre o último fundo da nossa lista, que é o queridinho dos investidores, principalmente dos iniciantes, o MXRF11. Atualmente, a cotação do fundo está em R$ 9,35, e isso o coloca em uma posição descontada em relação ao seu valor patrimonial, o que pode ser uma oportunidade interessante para os investidores. O dividend yield do MXRF11 nos últimos 12 meses é de aproximadamente 12,67%, o que torna o fundo atraente para quem busca rendimentos consistentes. Além disso, o preço sobre valor patrimonial, PVP, está em torno de 0,99, indicando que os investidores estão pagando menos do que o valor dos ativos do fundo, o que pode sugerir uma boa oportunidade de compra. Em termos de liquidez, o MXRF11 possui uma boa liquidez diária, permitindo que os investidores comprem e vendam cotas com facilidade no mercado. Isso é um aspecto importante, especialmente para aqueles que buscam flexibilidade em seus investimentos. O MXRF11 apresentou uma variação negativa de menos 1,75% recentemente, o que pode gerar algumas preocupações entre os investidores. No entanto, se olharmos para 5 anos atrás, o fundo passou por diversas oscilações, enfrentando períodos desafiadores, especialmente em momentos de crise econômica. É importante lembrar que variações no curto prazo são comuns no mercado de fundos imobiliários, e o desempenho a longo prazo pode oferecer uma perspectiva mais equilibrada. Agora eu gostaria de saber, o que você acha do MXRF11? Você acredita que essa cotação descontada representa uma boa oportunidade de investimento? Deixe suas opiniões nos comentários. O MXRF11 possui uma taxa de administração em torno de 0,90% ao ano sobre o seu patrimônio líquido, que é considerada competitiva dentro do mercado de fundos imobiliários. Esse fundo é classificado como um fundo de papel, pois investe principalmente em ativos de renda fixa, ligados ao setor imobiliário, como os certificados de recebíveis imobiliários, CRIs. Quanto ao tipo de gestão, o MXRF11 é um fundo de gestão ativa, o que significa que os gestores estão sempre em busca de novas oportunidades de investimento e ajustes na carteira para maximizar os retornos. Atualmente, o fundo conta com mais de 1.205.498 cotistas, refletindo sua popularidade e a confiança que os investidores têm em sua gestão e estratégia de investimento. Essa grande base de cotistas também contribui para a liquidez do fundo, facilitando a negociação das cotas no mercado. E aí, gostou de conhecer os fundos imobiliários que podem ser aliados na sua jornada rumo à aposentadoria? Se você está buscando mais dicas e estratégias para construir uma renda passiva sólida, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as atualizações. Deixe também nos comentários qual fundo você mais gostou, ou se tem alguma dúvida sobre investimentos. Até a próxima!